E aí, pessoal, boa noite, gente. Tudo bem com todo mundo? Eu espero que sim, né? A gente torce que sim. Bem, hoje a gente tem uma live aqui que pretende ser Maravicherry, porque eu chamei a Shane Honório, que ela é uma financista, né? Ela lida com o planejamento financeiro, né, da gente, das pessoas, né, ao longo da vida. Isso é muito maravilhoso, porque durante um projeto arquitetônico, por exemplo, né, depois que esse projeto acaba, né, como que fica aquele nosso cliente, né? Será que ele vai ter condições de manter aquele projeto dele? Né, de conseguir bancar, né, todos ali os vários equipamentos utilizados, todas as prestações feitas no cartão, né, possivelmente os empréstimos, enfim. Então, como poucos falam, né, sobre essa questão, né, eu creio que vocês também anseiam, né, por essa curiosidade, ou que nunca passaram pela cabeça, né, de tipo assim, olha, eu tenho um projeto de milhões, né, tenho agora uma big mansão, mas calma, você vai manter essa big mansão, né, durante muito tempo? Como é que vai ser depois? E quando você se aposentar, se acontecer alguma coisa, né, como é que vai ser? Então é por isso que eu trouxe a Jovial Xenia, né, para falar com vocês, tá certo? Eu vou aqui adicionar ela, espero que ela aceite. Vamos lá, estou convidando. Agora é se ela aceitar. Tomara que ela aceite. Então, Xenia, cadê você? Não se esconda de Ué, mim. cadê eu, Ciro? Hã? Cadê Ca- eu? Cadê Ué, você, Shane? Coloca a câmera do seu celular pertinho de você. tá pertinho, estranho. Vai, calma que tá aparecendo. Pera. Vai, calma. Ah, é Ah, porque tá ela tá virada, Shane. virada. É só. Aê! Já Até que começou. enfim, o trem deu certo. Oi, gente. Só pra dar aquela animadinha. Ah, licença, que é aniversário, E sério. deu Quero certo. mais. Funcionou. Saúde. Pois é, Xenia, que bom, né? Que a gente tá aqui, estava tão empolgado, né? A empolgação foi tanta que até deu um pequeno bug aqui, mas estamos aqui, está tudo certo. Certo. Então, Xenia, vamos lá, né? Aos finalmente. Queria que você aqui se apresentasse para as pessoinhas que ainda não lhe conhecem, tá certo? E, né, emendando com isso, porque a gente sabe que a nossa fala é muito prolongada, né? O que te fez levar a essa questão de lidar com o planejamento financeiro alheio, né? Para que ele, como bem diz a Rita Lee, né, ter mais saúde, né, ao longo da vida, né, ter esse equilíbrio entre uma qualidade de vida, né, mas ter dinheiro para se manter. Você poderia falar sobre isso? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, boa noite para todo mundo. Boa noite, Ciro, maravilhoso. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com você, Ciro. Eu assim, acho você assim, uma pessoa fenomenal. Eu acho que justamente porque nós dois somos meio que o inverso, né? Sim, sim. A E gente isso, pensa isso é muito legal, a gente se complementa, né? demais, A gente se demais. complementa. Então, é um prazer estar aqui, né? Espero trocar informações com você, com quem está aqui assistindo hoje, né? Eu acho que a gente nunca é dono da verdade nem sabe tudo, então é uma troca, né? É, eu não sei, Ciro, eu até te fiz um segredinho, né? Eu falei que eu tinha uma coisa para te contar, mas que eu queria contar ao vivo, né? Ainda Pois bem que você não é, ficou curioso, né? E aguentou quietinho até hoje. O meu sonho lá na adolescência era fazer arquitetura. sério, eu não É sério, acredito. Ciro, eu queria fazer arquitetura. Isso, mas lá na minha cidade não tinha esse curso. Entendi. E aí eu fui fazer magistério, né? E depois, quando eu tive a oportunidade de fazer faculdade, eu já sabia que gostava muito de ensinar, de estar com as pessoas, de trabalhar no coletivo. E aí eu fui fazer pedagogia e investir nessa área de educação formal, né? Bom, por que que eu estou, por que que hoje eu estou
né, ajudando, trabalhando, orientando as pessoas em relação às finanças, principalmente pela minha história de vida, Ciro. Eu sempre fui muito organizada, acho que até por influência do meu pai, né? Eu ficava maravilhada de vê-lo com aquela cadernetinha, anotando tudo. Eu achava aquilo tão lindo, ficava sonhando com o dia que eu ia poder fazer a mesma coisa. Mas, enfim, e aí, depois que eu saí do meu trabalho formal, de carteira assinada, né, que eu quis empreender, é, eu, eu resolvi ir para essa área porque eu já ajudava muita gente, colegas, familiares, que virava e mexia, alguém pedia apoio nesse sentido, né? Então, né, por isso eu entrei aí para o ramo das finanças e principalmente o planejamento financeiro para a longevidade, porque eu acho que é muito importante para a gente, né, no decorrer da nossa vida, principalmente depois que a gente aposenta, nós temos segurança, nós temos tranquilidade, né, e a gente poder ter independência, liberdade para a gente tomar nossas próprias decisões Exatamente. e não sobrecarregar ninguém. E essa questão do planejamento financeiro é basilar para essas coisas, sabe, Ciro? Com certeza. É isso. Aham, e o que mais me impressiona é porque, por exemplo, a minha infância todinha, a gente é, digamos, educado, né? Assim, olha, é sempre bom você economizar dinheiro, né? Ter aquela economia, ter aquela poupança, né? Mas nunca se... Porque pode acontecer alguma coisa, né? Mas nunca tem aquele propósito definido, né? Sobre o que vai acontecer com aquele dinheiro, né? É algo assim, ah, mas por que eu tenho que poupar? Não, porque eu tenho que poupar o que é importante. E ponto, né? E quando um movimento, né? Que, digamos assim, que é contra a nossa, digamos assim, vontade, às vezes a gente tem que fazer sacrifícios para realmente, né, não ficar devendo e nem se prejudicar futuramente, a gente fica ali, digamos, fazendo uma poupança e na nossa cabeça nunca se passasse uma lógica coerente, né? Tipo, esse dinheiro vai ser para isso, né? Não, é tipo se acontecer alguma coisa. Aí você fica com as pessoas ansiosas, né? E que tem essa compulsão por gastar. Certo, mas isso não acontecer nada, né? Se eu ficar no mundo da Alice, né? E ficar sempre saudável, nunca precisar disso, né? Então, sempre não ficar aquela coisa muito bem clara para o nosso propósito, né? E a gente muito bem sabe, principalmente com a questão da gerontologia, né? Dessa questão de a gente estudar melhor, né? As os meandros da vida, né, da criança, do adolescente, do adulto e da pessoa mais velha, né, essa questão de se não tiver propósito, né, as coisas não fluem direito, não é mesmo? E quando eu fiquei assim, poxa, a Geni lida com planejamento financeiro. E o que eu faço, que é realmente esse projeto de consultoria de arquitetura, né, eu tenho na minha mente que eu sempre vou propor as melhores condições para o meu cliente, certo? Desde a mais cara até a mais barata. Tendo consciência, tendo sempre ali o respaldo de que, olha, isso daqui vai demandar um grande custo ao longo do tempo. Isso daqui não vai ser, isso vai durar mais. Porque eu já tenho isso de mim mesmo, até devido à minha educação. Porque não tem necessidade de eu saber que um produto é bem mais caro e passar esse produto muito mais caro só porque, olha, ele tem dinheiro, né? Isso não, assim, isso não tem muito cabimento às vezes, mas o pior que acontece. E eu fiquei assim, depois do projeto, né? Depois que, digamos assim, uns 5 anos depois, que, digamos assim, eu não vou ver mais esse cliente, né? Como antes. Como é que ele vai ali manter aquela casa? Como é que ele vai manter aquele sonho, aquele projeto, né? Que boa parte das vezes está ali várias e várias prestações, né? Digamos, apenas de enfeites, de mobílias, né? Que poderia ter sido feito de outra forma, né? E fica essa questão, essa mediação é o arquiteto, ele próprio, né? Tem que deixar claro como é que funciona, né? Então, quero dizer sobre isso, que eu acho isso muito bacana, que é realmente um assunto que eu não vejo abordar muito. Até hoje eu nunca ouvi abordar, né? Estou aqui inaugurando, pelo menos assim, em mim mesmo com você. Pois é interessante essa questão, sabe, Ciro? Eu acho que por causa da escola, né, agora, essa galera que está estudando agora já está tendo educação financeira. Né? Mas o pessoal, não vou nem dizer antigo, porque os meus próprios filhos não tiveram. E eles nem são antigos, eles estão aí. Eu tenho um de 19 que não teve uma aula de educação financeira,
e tem os meus de 30 que também não tiveram. Então, o que acontece? Quando a gente não tem essa educação financeira nem lá na nossa casa, e nem na escola, não tem ninguém que faça isso, a não ser dizer, olha, você tem que guardar dinheiro, bota no porquinho, bota na poupança, né? Muitas vezes nós não percebemos, nós não paramos para analisar que toda a nossa vida ela é mediada por dinheiro. Praticamente não tem como viver sem esse negócio do dinheiro. Consequentemente, o que acontece? As pessoas, elas não se organizam para cada área da sua vida. Porque se nós elaborássemos, por exemplo, nosso projeto de vida, e tem muita gente que você sabe que não pensa sobre isso, né? Você falou aí na questão de propósito, tem gente que não pensa sobre isso. Aliás, acho que a grande maioria vai viver na vida. Sim. Vai viver na vida. Um dia arruma um emprego, um dia consegue fazer uma faculdade, e vai assim, né? Mas o que a gente percebe é que a pessoa que ela se organiza, não é que ela vai garantir que ela vai conseguir atualizar a casa, adaptar a casa para as necessidades dela, não. Mas fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, sim, em todo o seu planejamento de vida, você também inserir uma área para a sua moradia, que muitas vezes a pessoa faz aquela casa maravilhosa, lá por volta dos 30, 40 anos, sei lá, quando está com filho, vários filhos, e ela está com 90 anos, 80, 90 anos, viúva às vezes, e naquela casa enorme. Tem tanto banheiro e tanto quarto na casa que não serve para... Ainda quando os filhos vão, ficam, tudo bem. Mas essa é a coisa, sabe, Ciro? É a gente olhar para nós, para a nossa realidade, inclusive a realidade financeira, né? Porque não existe um modelo. Não existe um modelo. Né? Até você fala muito dessa questão aí da essência da pessoa. Né? Na minha essência, o que é importante para mim? O que é mais importante? Eu quero o quê? Uma casa iluminada, uma casa com muitas plantas, não estou nem falando das questões de acessibilidade, mobilidade, não. Mas o modelo da casa, que tipo de casa você quer? Você quer casa, apartamento, com quarto, 2, suíte, banheiro, o que você quer? Sim. E o que o seu dinheiro permite? Se o seu dinheiro não dá para fazer aqueles ajustes que você precisa, das duas, uma. Ou você desiste do modelo que você está inventando ali de adaptações na sua casa, e você vai ficar com o que tem, com o que pode, ou você vai gerar mais renda para que você possa investir nesse imóvel do jeito que você quer. O importante é que haja equilíbrio, sabe, Ciro? Entre aquele tipo de moradia que eu preciso, que muitas vezes eu preciso, principalmente no envelhecimento, a que eu gostaria de ter, que eu almejo, né, que vai atender ali as minhas expectativas, e a minha renda financeira. Lógico. Todo esse equilíbrio. Né? Isso. E a pessoa, à medida que ela se planeja, uma parte do planejamento dela, ela tem que destinar uma parte dos recursos dela justamente para isso. E, na verdade, esse é um dos primeiros pontos. É você parar e pensar, qual é a minha realidade financeira? O que eu vivo hoje? O que provavelmente eu vou viver daqui 10, daqui 20, daqui 30 ou até mais. Eu vou precisar de fazer o quê com a minha moradia? Eu vou mudar para uma menor, né? Eu vou ter 15 adaptações, provavelmente eu vou fazer. Então, isso é importante. Por isso que é importante ter esse planejamento, sabe, Ciro? Sim. E o que eu mais Não sei se eu te respondi.
Não, tá tudo jóia, tá maravilhoso. Ó, então, o que acho que é assim, quem tá pensando em grandes projetos, em grandes construções, em grandes reformas, né? A gente pode pegar por parte, pelo menos, colocar um não ou não um ar-condicionado na minha casa. Quando a gente não tá falando de apartamento, tá falando realmente em casa, né? Uhum. Pronto, aqui em casa, por exemplo, eu adoro me colocar de cobaia nos meus próprios exemplos, né? Que fica melhor simplificar para saber, né, que gente como a gente, né, que aqui ninguém vive uma bolha, né? A gente vive realmente a realidade. Então, aqui em casa, é uma casa, por exemplo, da minha avó, é uma casa antiga, né? Minha avó tá no céu, enfim, então meu ela deixou essa casa aqui para os filhos dela. É uma casa realmente grande. E quando eu era menor, eu era movido pelaquela tendência de todas as casas que eu ia, né? Tinha ar-condicionado, certo? Aí eu fiquei na minha cabeça assim, eu quero ter ar-condicionado, sabe? Coisas de menino sendo menino, né? Aí, devido às tendências da vida, né? E o que acontece com muitas pessoas, né? Independente da idade, né? Atualmente, só que de forma inconsciente. Daí, essa questão, eu fiquei falando assim, mãe, e etc, ar-condicionado e tudo mais, né? Aí depois a gente ficou assim, pensando, né? Minha mãe, a gente refletiu assim, a gente refletiu, eu era pequeno ainda, né? Digamos assim, tinha uns 8 anos por aí, e a gente viu que, poxa, aqui é super ventilado, aqui é uma casa hiper mega ventilada, não faz calor assim, certo? Tem um vento realmente natural, e não fazia sentido a obra que ia demandar colocar apenas um ar-condicionado no meu quarto. Além disso, iria ter o gasto de energia, né, mensalmente. Aí um ano, 2, 3 anos. Então seria um gasto meio que desnecessário em relação às minhas outras necessidades, né? Uhum. Então, a partir de só um ar-condicionado, né? Aí as coisas iriam, sei lá, iriam gerar um grande despesa, sendo que nem uma necessidade de tamanho. Era só um viés inconsciente meu que, porque todos têm, né? Eu acho que eu devo ter também. Até passei aceito socialmente, né? O que a neurociência explora, que é a questão do cérebro social, né? Poxa, Uhum. se todo mundo tem um ar-condicionado, eu tenho que ter também, para gerar essa aceitação, para eu conseguir ser incluído ao grupo, né? E essa questão que você falou, que tipo assim, mesmo depois dos 30 anos, né, a gente ficou aquela casa e meio que vai, digamos, né, passando ali a vida, né, para ter o seu dinheiro, né, que é aquele grande projeto, e ficar assim, com aquela sensação de, nossa, é agora que eu vou ter a minha casa, né, minha casa própria, etc. Porque aí até conversou sobre isso, né, quando a gente é bebê, né, aquele quarto já vem pré-concebido, a gente não tem poder de decisão, né? Quando a gente é criança, os nossos pais, né, ainda têm poder de decisão sobre a gente. Quando é adolescente, se revolta, né, pinta a parede de rosa, outra de preto, e os pais uma loucura, né? E quando fica adulto, finalmente chega a nossa vez, né? E na nossa vez, cadê a educação financeira, né? Cadê a Xenia, né? Para ajudar a gente? Não tem, né? Então fica digamos assim, essas questões de, poxa, você meio que sabe, mas o seu inconsciente, né, não lhe permite, devido às tendências, né, digamos assim, né, da nossa sociedade. Às vezes dá a impressão que a gente só se planeja até a nossa família. Sim, E depois a gente fica com o que vem depois sem planejamento, muitas vezes. Então você foi lá, montou aquela casa, aquele apartamento, seja lá o que for, e depois você, muitas vezes, nós não nos organizamos financeiramente por longo prazo, por longe é viver. E hoje nós estamos, eu estava, esses dias saiu aí aquele resultado do IBGE, né? Hoje nós somos 15,1% de idosos no Brasil. exatamente. Está mais acelerado do que deveria ser, né? Meu Deus. E outra coisa, uma porcentagem bastante grande está vivendo sozinho, os idosos. Sim. Muitos idosos vivendo sozinhos. Aqui Uhum. no DF, eu não lembro, não sei se é 24% que vive sozinho, eu não lembro direitinho como que é, eu fiquei impressionada com o Rio Grande do Sul, que é o lugar onde as pessoas mais vivem só, Sim, né, no Sudeste, sim. no Aham. Sudeste, Eu na tenho amigos verdade. de lá que têm o mesmo relato. E as casas não são Isso. preparadas. E outra coisa, a pessoa às vezes vive só e naquela casa. Naquela casa, que casa? Aquela da família. Eu vou dar um exemplo meu.
Vou dar um exemplo meu. Você falou aí de exemplo, vou pegar o meu. Quando eu vivia com a minha família, né? Eles eram 3 filhos mais um enteado, então 4. Uhum. Meu marido. E ainda tinha uma menina que trabalhava comigo e morava praticamente comigo. A casa era imensa. Todo mundo foi indo embora, inclusive o marido, e ficou eu e o caçula. E Uhum. aí eu falei, não, não quero mais essa casa, eu quero uma casa menor. Aí eu mudei para uma casa menor, muitas pessoas me criticaram por isso, mas eu falei, eu não preciso de 3 banheiros. Eu não Exatamente. preciso de 4 quartos. E agora eu já comprei de um quarto que vai ser o que eu vou viver depois de mais velha. Mas é Certíssimo. isso, Ciro. Não tem necessidade de ser maior do que isso, porque meus filhos moram todos aqui. Exatamente. É realmente você aliar suas condições de necessidade com suas condições Isso, financeiras e questões de propósito mesmo, né, Xênia? Porque isso. isso às vezes, e às vezes a gente se culpa tanto, mas parando um pouquinho, por isso que eu amo tanto a neurociência, né? O Daniel Kahneman, que é realmente um autor muito bem explicado e abordado muitas vezes, né? Ele explica de forma muito simples, sintética, né? Mesmo que o livro dele não seja tão simples assim de ler, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, né, que é a questão do sistema 1 e o sistema 2. Uhum. O sistema 1 é aquele nosso sistema emocional, a questão do impulso, né? De você querer aquele quarto maravilhoso, né? Chegar numa loja e comprar, digamos, uma televisão de 70 polegadas, sendo que você mal para em casa e só vai apreciar, e nem vai apreciar aquilo, né? Você quer ter porque acha que porque tá ali vendo seu dinheiro, né? Tá ligado? O cabimento é assim, opa, vou ter mais. Inconscientemente, a gente é movido para isso. Assim, olha, se eu tiver essa televisão, né, vai ser a casa do Ciro, por exemplo, com a televisão de 70 polegadas, né? Então isso já dá assim, nossa, né, que poder, principalmente no capitalismo, né, que tem essa questão de, tipo assim, quanto maior valor aquilo tiver, né, mais poderoso eu vou ser, porque eu vou estar podendo estar aquilo, né? E já o sistema 2 é aquele sistema realmente racional, que a gente pondera nas decisões, né? Que vai aquela perguntinha, eu realmente preciso disso, né? Tem até aquela brincadeirinha você já deve ter visto que alguns economistas fazem, que é tipo assim, quando você vê alguma coisa na internet em promoção, que você nunca pensou em ter, mas está com vontade de ter agora porque está em promoção, né? Você pega seu cartão, você congela o cartão e depois tira do congelador e espera derreter. Se depois que derreter todinho, né, você refletiu bem e você ainda quiser comprar, é o que realmente é necessário. Se não, né, depois você refletiu e esperou derreter todinho para poder comprar, né? Então esse dia seria o tempo de você refletir sobre essas questões. E querendo ou não, vão influenciar ou não seu futuro, né? Com Porque certeza. como você mesmo disse, é o cafezinho com pão de queijo que a gente deixa de comer, né? Só por um bel prazer, né? Que a gente economiza. E durante uma semana, um mês, né? Enfim, né? Durante o dia, muitos anos, isso pode ser revestido em algo de muito mais valor, né? Que você vai desfrutar muito mais, não é mesmo? É interessante isso que você falou, sabe, Ciro? Muitas vezes nós nos sacrificamos para investir em coisas que nem nós vamos usufruir. E Uhum. que nem muitas vezes nos traz aquela sensação de bem-estar. É a Exatamente. história da TV mesmo. A TV é um bom exemplo que você usou. Né? Hoje em dia, muitas pessoas não veem mais televisão, Então, praticamente. celular. Aqui em casa, a televisão passa mais desligada do que ligada. Então, antigamente, a minha casa tinha televisão em todos os cômodos. Hoje tem uma apenas. E ela passa desligada de 24 horas. Se ela ficar ligada 4 horas, é muito. Uhum. Então, é isso. Então, é necessário ter mais TV na minha casa? Não, não é, porque ninguém usa. Uhum. Então, Exatamente. é esse equilíbrio que nós precisamos de ter, e lembrando da questão da nossa essência, né? Do que a gente quer, do que a gente gosta. Então, o que realmente é importante? Então, vamos ficar com aquilo que é essencial e importante, e o dinheiro que a gente iria gastar com coisas
supérfluas, que tal guardar para a gente poder fazer outras coisas no futuro, ou que nos interessam, ou que nós podemos precisar, como, por exemplo, a adaptação da casa, o investimento na moradia, por exemplo, para fazer adaptações aí de mobilidade, de acessibilidade e tantas outras coisas que são necessárias e às vezes a pessoa não tem condições. E mais, viu, Ciro? Às vezes a pessoa ela nem se organiza para ela conseguir poder escolher onde ela vai morar. Que é Exatamente. pior ainda. Porque, assim, não tem problema nenhum ela ir para uma instituição de longa permanência. Mas é importante que ela escolha isso. Exatamente. Entende? Ela tem essa possibilidade de dizer, não, a partir de tal data ou a partir de agora, eu quero ir para uma instituição de longa permanência. Eu sinto que é melhor para mim. E está tudo certo. Agora, o problema é quando você é obrigado a ir. Por quê? Porque você não se organizou ao longo do tempo. Sim, exatamente. Você falando nisso, né? Porque essa historinha é o que acontece muito, né? E acontece o que? Há 20, 30 anos atrás, né? Principalmente nos países nórdicos. Que é assim, né? Como você bem disse antes. A pessoa tá ali com sua família, com aquela casa enorme, né? Os filhos saem, fica só ela, casada é casado, né? Com seu amor. Aí o amor falece, né? Ou, enfim, se separa, você fica naquela casa enorme sozinho. E você não tem necessidade, você não consegue ali, né? Tanto fisicamente, né? Quanto financeiramente manter aquela grande casa. E um belo dia acontece que você realmente vai perdendo suas forças, perdendo a mobilidade, né? Ou por alguma doença, ou por alguma angústia, aflição, né? De ficar ali muito sozinho e não ter condições de sair de casa, porque o próprio urbanismo ao redor não deixa, né? Não permite direito. E meio que você ali vai se degradando aos poucos. E chega um momento que você ou tem que chamar um amigo para lhe auxiliar, quando não é um amigo, né, é um familiar que vai ser meio que obrigado a ficar lá, né, que ele não vai estar lá de boa vontade, é muito difícil quando isso acontece. E, Ou você vai ter que se alojar, né, digamos assim, na casa do seu filho, que muitas vezes você não vai ser, digamos, você vai ser um hóspede, e você vai se sentir muito mal por ser um hóspede, né, porque o seu filho vai sempre colocar você naquela caixinha, digamos assim, né? E aquela casa não vai ser a sua casa, vai ser a casa dos seus filhos sempre, né? E isso, Xênia, é algo que acontece demais, demais, está acontecendo agora, né? E quando isso não acontece, é quando vem a questão da instituição de longa permanência. E muitas vezes nessa parte já é meio que tarde, porque já foi tanto estrago cognitivo, já foi tanta depressão, digamos assim, né? Já foi tantos distúrbios fisiológicos que a pessoa realmente não consegue se manter ali e gera os famosos quadros demenciais, é, né? Que é tão gritante que a cada 3 segundos um novo caso aparece no nosso mundo, entendeu? Para você ter uma ideia. e interessante isso também, Ciro, que às vezes a pessoa até fica vivendo de forma precária e numa casa enorme que ela poderia desfazer, ela poderia adquirir uma casa menor, ela poderia até pegar esse dinheiro dessa casa e aplicar para ela poder ir para um outro lugar, ou morar numa co-house, entende? E usufruir do rendimento desse dinheiro, né? Inclusive o Serbasi, né, que é um especialista na área de finanças, ele fala muito isso. Ele fala, se você chegou numa fase, você não criou um planejamento financeiro complementar à aposentadoria, o que você pode fazer? Você pode vender sua casa, aplica o dinheiro e aluga uma menor. O dinheiro que você vai ter de rendimento desse imóvel, dessa aplicação financeira, e o ideal que seja em você se tornar sócio de empresas ou investir em fundos imobiliários. Por quê? Porque você vai ter dividendos, você vai ter rentabilidade. E com isso você vai pagar lá o aluguel de uma casa menor, que dá muitas vezes conta de você,
e você vai viver melhor do que você viveria. Porque quanto não fica conservar, manter uma casa hoje de 200 metros quadrados, por exemplo, Ciro. Se nem 50 Trocar tá dando muito piso, certo, né? pintar, atualizar banheiro, armário, já pensou? Muitas coisas. Colocar lá um piso que não tem degrau, antiderrapante, um porcelanato antiderrapante, né? Ou mesmo, fica caro, né? Lógico que tem opções mais simples, né? Você mesmo sabe dar alguns exemplos disso, né? Mas são coisas que nós precisamos de pensar, para que a gente não fique tão prejudicado, né? Justamente. Sabe, eu acho que essa coisa do poder de escolha, sabe, Ciro? Sim, Você poder escolher, você pode até dizer, vou morar com meus filhos, mas por escolha e não por falta de opção. exatamente. O poder da escolha, né? De você, assim, ter essa autonomia, essa independência, é algo tão, assim, maravilhoso, né? É uma profusão de, digamos, de hormônios, né? Que ali protegem o nosso sistema neurológico, que isso nos conserva bastante, tanto internamente quanto externamente. Isso é muito bom. E boa parte das vezes, né, não se tem aquele momento de refletir sobre isso. O que eu acho assim, Shane, na minha concepção, é que não falta conhecimento, e sim pausas de reflexão, né? De, poxa, como eu tô, como eu vou me planejar, o que vai ser de mim, né? Essas questões que sempre perpassam a gente. E a questão foi muito bacana você ter falado dessa questão de mudanças de acessibilidade, né? Que muitas vezes são considerações pequenas que a gente faz na casa, mas geram um grande gasto financeiro. E por gerar esse grande gasto, né, digamos, pela magnitude, né, da mudança, né, que muitas vezes é, digamos, a aplicação de uma barra de apoio, né, a mudança de um piso, né, a colocação de uma fita antiderrapante, né. Então, são várias escalas de gastos, né, que boa parte das vezes a pessoa, como ela está ali, isso eu estou aqui me prevenindo porque futuramente eu posso cair. Quando ela tem essa visão realmente concretizada, não é um achismo, porque vem aquele familiar com o pensamento negativo e olha, vamos aqui ajeitar a sua casa, você vai cair, né? Você está morrendo de medo de vai ajeitar. Não é aquele que meio que sem propósito, né? Sem propósito. Ela está ali gastando seu dinheiro, mas ela está sofrendo com isso, que ela não está vendo a importância daquilo para ela. Isso é muito prejudicial. Tanto para a saúde, você tem que acordar e ver isso é para aquela barra de apoio que você foi obrigado a colocar ali, né? Que seria diferente se você realmente tivesse essa percepção, essa consciência, né? Se o familiar, né, que ficou lhe fazendo medo, né, conversasse com você com calma e falasse, olha, né, a gente está aqui no envelhecimento, né, às vezes até ele mesmo está precisando e não vê isso, né? Tem até mais na minha própria família, né? Mas, enfim, então o que eu acho mais é essa falta, assim, de reflexão, autoconhecimento, né? E essa empatia em si com a pessoa, né? Poxa, eu tenho duas opções. Eu vou fazer medo a ela, ou eu vou tentar conversar com ela, né? Mas se você já for para a primeira opção, quer fazer, colocar medo, né? Porque, nossa, digamos assim, a boa parte das vezes o idoso brasileiro, né, quando ele mora sozinho, ele não sai muito de casa, né? Porque ele fica receoso de ir em casa. Aí quando vem milagrosamente um familiar visitar, vai colocar medo, né? Aí não fica muito bacana. E o pior, que isso muitas vezes acontece. E a gente pensa que é só o nosso vizinho, né, Xenia? É verdade, é verdade. Pois é, Ciro, é aquela questão, sabe? Eu penso assim, que a primeira coisa que a pessoa, se possível, se ela conseguir fazer isso o mais cedo, por exemplo, Ciro, você está na época de planejar o seu envelhecimento. Até lhe Você falei sabe que do. você vai envelhecer, sabe? Justamente. Só Com tem um certeza. jeito de você não envelhecer, Ciro, morrendo antes. Se Justamente. você não morrer antes, se tudo der certo, como diz a Ana Cláudia Quintana, você vai envelhecer. E se você sabe que você vai envelhecer e você é jovem hoje ainda, você já pode criar esse planejamento para você, sabe? Olhando para o Ciro lá no futuro,
O Ciro, que pode adoecer. É claro que a gente sabe que tem as consequências do envelhecimento, da senilidade, mas também a pessoa pode ter algum tipo de adoecimento, uma demência, né? Lógico. Então, a gente vai conseguir planejar para tudo? Não, não vai. Mas é importante saber disso e já ir se organizando para que a gente possa, de etapas em etapas da nossa vida, a gente possa ir fazendo esses ajustes, seja no que for, pode ser na moradia, pode ser no próprio dinheiro, Uhum. né? Por exemplo, na própria aposentadoria. Então, Exatamente. às vezes, você até aposenta com 60 anos, por exemplo, ou até antes, né? E aí você ainda vai viver mais 45 anos, talvez. Uhum. Que é Né? muito. Se Será tudo que a der sua certo. Se aposentadoria do tu... INSS vai dar Sim, conta de 45 anos de vida? sim. Sim, e até a gente Entende? comentou, né, que eu falava assim, ah, Xenia, pois é, eu convivo por INSS, você ficou super feliz, etc. Porque eu só tive essa percepção porque o meu tio, certo, ele é contador, né? Então ele meio que, ele conversou comigo, ele não fez nem medo e nem obrigou. Conversou, né, colocou os fatos na mesa, assim, olha, Cílio, isso é importante, por quê? Porque isso, como você tá, como a gente está fazendo aqui, estamos conversando, dialogando sobre isso. Não estamos impondo nada a ninguém, né? A gente está aqui para justamente esclarecer as coisas. Que boa parte das vezes é muito algo imposto, né? E não esclarecido. Porque se fazer sentido para o ouvinte, tudo certo. Se não fizer, ok, né? Ninguém é obrigado a nada, né, E, Sheila? claro, claro. E, Ciro, e também, quem não criou esse planejamento, por um motivo ou outro, tem diversas opções, você inclusive faz esse trabalho, né, que a pessoa nem vai ter um gasto tão elevado para que ela faça essas adaptações, né, Ciro? Exatamente, foi assim que, digamos assim, eu criei esse meu estilo de consultoria, porque muitas vezes a pessoa me via, aí assim, se você trabalha com o quê? Ah, eu sou arquiteto. A pessoa me diz assim, ah, eu não sou rico, né, não posso ser um arquiteto. Eu falo assim, gente, quem falou, né, essa concepção cultural brasileira horrível, né, que arquiteto é igual ao que só apenas os ricos conseguem comprar, né, o serviço, mas não. Então, a partir realmente do que eu forneço, né, que é uma conversa com você, que você vai ali, eu vou na sua casa, por exemplo, ou quando é online, né, a pessoa tira ali fotos da sua residência, e eu analiso as principais mudanças que podem ser feitas, né, indicando também os materiais dos mais baratos até os mais caros. Eu até lhe falei, né, da questão da barra de apoio, porque como eu faço projetos sociais, que a partir desses projetos sociais, nessas casas realmente mais precárias, onde ali não vai ter esse luxo, aquele glamour, né? O que interessa é realmente a necessidade, né? É cair ou não cair, né? É ter ou não comida no próximo dia, por exemplo, né? Questão de vulnerabilidade mesmo. As necessidades são outras. Porém, uma barra de apoio, ela é essencial até para o idoso que está morando só, naquele condição de vulnerabilidade, né? Conseguir se levantar da cama, correto? Então, assim, poxa, eu não vou aqui, ele não vai ter dinheiro para comprar uma barra de apoio. Mas o que a gente pode fazer? Aí vem a criatividade, né, do ser humano, né, do minucídio. Por exemplo, pegar os materiais de PVC, né, os canos de PVC, um caninho, no caso, né, um caninho e dois joelhos, né, que a gente fala, que a gente pode pegar até de graça, né, eu pego de graça em alguma obra, né, ou até construtora ou galpão de produtos, né? Porque sempre sobra as rebarbas. Aí você meio que encaixa, né? Aí fica aqui o Czinho, né? Da barra de apoio, por exemplo. E você vai emassar é ótimo, né? Você vai colocar ali o concreto, né? Para ficar tudo durinho e rígido, né? E além disso, vai convidar, né? O idoso, né? Ou enfim, qualquer pessoa que seja na casa, né? E etc. E nem precisa ser questão apenas de vulnerabilidade, né? Até um divertimento em Isso. conjunto, é que você vai construir a sua barra de apoio. Você não vai na casinha X comprar, você vai construir a partir de materiais recicláveis, materiais sustentáveis, né? E além disso, Xenia, vai ficar tudo branco, Ciro. Bem, a gente pode pegar aquela tinta que sobrou de uma obra de 5 anos atrás, né? E pintar. Pode, se tiver o sobrinho, o neto,
né? Pode chamar para fazer uns desenhos com canetinha, né? E no final é só passar um sprayzinho impermeabilizante e pronto, você tem uma barra de apoio maravilhosa, resistente, PVC, impermeabilizado, né? Que não vai custar nem um centésimo da barra de apoio convencional que você compra, né? Fornecendo a mesma segurança. E tem uma coisa interessante, Cid, que eu aprendi com você. E assim, eu adorei, porque entra muito nessa área das finanças, que é você entrar na casa e você ir andando por ela e você ir pensando o que aqui eu deveria eliminar, né? O que eu posso conservar, né? Como que eu limpo esse ambiente? Como é que eu filtro esse ambiente? Né? Uhum. Então, tirar um tapete aqui, tirar algum móvel ali, né? E isso já ajuda demais, sabe, Ciro? Isso não gasta nem um centavo. Uhum. É só ir andando e prestando atenção por todos Reflexão. os ambientes, né? Uhum. E fazendo os ajustes, as adaptações. Então, assim, eu achei isso muito interessante. Lógico que fora isso, tem outras coisas, né? Mas como você falou, tem opções aí que são, assim, tem um preço bastante razoável, que você pode usar de uma outra obra, por exemplo, Sim. né, que você pode fazer adaptações. Eu acho que a questão principalmente, parar, como você falou, e refletir. O Sim, que é que eu preciso fazer, não é? justamente, eu até comentei com você que você assim, vale o que é isso, né? Aqui a gente sabe o que é, mas não sabe um nome específico, né? Que isso é conhecido como qualia, né? A qualidade de percepção que você tem do próprio espaço. O que tem valor para você, o que faz sentido, né? Eu não consigo descrever o vermelho que eu vejo e o vermelho que a Xenia vê, né? Se eu chegar aqui por uma pessoa com alguma deficiência visual e falar assim, olha, o vermelho, como explicar a cor do vermelho, né? É a qualidade de percepção, se aquilo é agradável ou não para você, né? Então, tem coisas que são definidas pelo nosso inconsciente, né? Das experiências de vida, que a gente não tá tão, algo tão inconsciente, um elemento tão passageiro, que a gente não dá essa percepção, né? Da importância de um quadro, de um tapete, né? De um jarro de flores, que é da época da sua avó, né? Eu até falei para você essa questão de que, poxa, a gente, quando até o momento que a gente acorda, né? Quando a gente dorme também, a gente é envolvido por múltiplos inputs sensoriais, né? Tudo no ambiente está estimulando a gente, né? A partir dos nossos sentidos. E se a gente não focar nas prioridades, né, a gente enlouquece. É, Imagina se a gente estiver prestando atenção em tudo ao nosso redor, né? Então, e também tem que filtrar sempre. Quando a gente para refletir sobre essas outras coisas que já foram acostumadas no nosso cognitivo, né? Por exemplo, aquele jarro, ele está ali há 20 anos atrás, né? Você nem olha mais aquele jarro, mas a presença dele importa para você, mas você não tem consciência disso. Aí, quando vem o seu netinho, derruba o jarro, quebra, você se acaba de chorar porque percebeu o valor que aquele jarro tinha. Não é mesmo? verdade. Na toa que vem aquela frase, né? Você só dá valor quando perde aquilo, né? Porque realmente, se a gente fosse parar para pensar em tudo que a gente tem de valor emocional para a gente iria pirar. Todos de acordar, olha, o vaso da minha avó, olha, o quadro de fulano de tal, o quadro, né, de enlouquecer, né, cheio, aí não dá certo. Com certeza, com certeza. E ainda tem aquelas coisas que muitas vezes nós guardamos e que nós não utilizamos, Ciro. Né? Nós Exatamente. temos na nossa casa, porque foi o vaso da minha bisavó, não sei o quê, e fica ali entrando e saindo, você areando aquilo lá, porque era da bisavó, e você não faz uso, e muitas vezes aquilo ali, Produto. como que eu vou dizer, aquele objeto, né? Aquele objeto, às vezes ele poderia até trazer um outro resultado mais interessante para a sua própria vida, de outra forma, né? Sim,
Então, Exatamente. agora é lógico que eu não estou dizendo que nós temos que nos livrar de tudo, Claro que mas também não dá para guardar tudo, Ciro. Não dá. exatamente. Essa é uma, eu acho que é uma outra questão da moradia muito importante. Nós precisamos desapegar, sabe, Ciro? À medida que nós vamos envelhecendo, nós precisamos aprender a desapegar. Sabe por quê? Porque nós não damos conta mais de ficar iando sem taças de cristal. A Exatamente. mão está mais conta, Exatamente isso. sabe? E o pior de tudo é quando, por exemplo, eu várias das vezes que eu faço consultoria, né, quando é um longevo, né, tem mais 60 anos, 60, 70 anos, é meio que tá traumatizado com os arquitetos que passaram pela vida deles, porque basicamente o arquiteto chegou lá na casa, falou que estava tudo errado e mandou tirar. Aí, Sendo que a gente não tem esse poder, né? A gente não pode chegar na casa de uma pessoa desconhecida. Imagine, gente, você tá lá de boas, aí chega o Ciro, olha, gente, esse tapete tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, aquilo, aquilo. Aí você vai olhar para mim assim, quem é você na fila do pão para mandar fazer o que eu tenho que fazer, né? Eu aqui na minha idade glamurosa e você fazer isso comigo, né? Não dá certo. E boa parte das vezes os filhos, né? Assim, não, não, mamãe, não, papai, ele tem razão, não sei o quê. E meio que você não quer desconsiderar a boa vontade dos filhos, né? Ter chamado aquele profissional e meio que, você, digamos assim, engole a seco, né? E aquilo fica com você e vai gerando a questão do adoecimento psicológico, né, aos poucos, porque você teve que negar, teve que se poldar, né, só para agradar o filho. E e, aquilo não tem propósito para você. E sem propósito não tem sentido. Se não tem sentido, vai tudo para o nosso inconsciente, nos deixando tristes, desanimados, sem vontade, com depressão. E aí você já sabe o resto da história. Ciro, esse trabalho, o ideal é que ele seja feito em conjunto, né? Claro, Pode sempre, ser com sempre, os sempre, filhos, com o sempre. arquiteto, né? Mas levando em consideração esses valores da pessoa idosa, né? O que De para qualquer ela é pessoa, essencial. desde uma criança, qualquer Não, idade. sim, sim, é porque o foco aqui é. Não, mas muitas vezes a gente se engana em falar assim, a longevidade. Sempre no imaginético, né? São tipo assim, pessoas mais velhas fazendo um Cooper, né? Sempre imaginam isso, só que não é longevidade, é a questão de você, em qualquer momento da vida que está em envelhecimento, se cuidar para o futuro e ponto, né? Porque eu sou Mas é porque conhecido. o que eu queria enfocar, sabe o que é, Ciro? Ah, Porque, por exemplo, uma pessoa que está lá com seus 40, 50 anos, até mais de 50, muitas vezes ela própria toma decisão por ela mesma. sim, Né? Ela tem liberdade para isso. E muitas vezes a pessoa idosa tem muitos filhos que eles ignoram as opiniões as dos pais. necessidades. Sim. É nesse sentido. Então, eles querem decidir por ele. E aí eu penso que quando essa decisão é tomada, principalmente dessa questão do desapego, porque ele é essencial, precisa, Claro. mas isso precisa de ser feito em conjunto com o idoso. E como? E Ele como, tem que ser gente? ouvido, né? Que é o que você falou aí. Então, ele precisa de ser ouvido. O que é importante para ele? Achei interessante que, há um tempo atrás, eu queria arrumar a casa da minha mãe para alugar e fazer uma outra casa para ela, pequenininha. Uhum, E ela falou uma coisa claríssima: eu não quero morar no fundo. Eu quero ficar olhando para a rua. uhum. E aí, ela continua olhando para a rua, numa casa lá de quase 200 metros de tamanho. E você Né? Mas que respeitou a ela não dá opinião conta dela. de cuidar. Ela não dá conta de cuidar. Mas é a escolha dela. É a Né? qualidade dela sobre o espaço dela.
Isso. Realmente é muita conversa para tentar convencer aqui em casa, por exemplo, né? Minha mãe sempre fala assim, se eu só vou, nem vente de querer sair daqui, né? Minha casa também é bastante grande, né? Só vou sair daqui se for no caixão. Mãe, não diga isso não, pelo amor de Deus. Mas é porque, assim, realmente a gente faz o máximo possível realmente para manter a casa. Levando em consideração sempre, por exemplo, entre uma parede rachada, digamos assim, né? E uma cadeira, né? E você tem, por exemplo, em uma cadeira da mesa de jantar, né? Geralmente são 8, né? Se uma está quebrada, né? Retira aquela cadeira e vai consertar aquela rachadura na parede, porque é a prioridade, né? Porque a gente também tem que Isso. pensar, Xênia, que é ver o que tem ali mais importante para ser emergencial, digamos assim, né? A lâmpada Isso. queimou. Vamos gastar dinheiro para consertar a lâmpada, porque a lâmpada é essencial, principalmente à noite, né? A parede, principalmente o que acontece muito, principalmente em locais muito úmidos, né? São as manchas na parede, que boa parte das vezes é ignorada e nem é vista, sendo que aquilo é um mofo acumulado que é muito prejudicial. Aí você assim, eu não vou investigar isso, porque isso é besteira, isso é balela, né? Daí, depois de um tempinho, você vai ter o triplo de gasto, porque você vai ter que gastar com a ida ao médico, com a medicação, com o tratamento, possivelmente vai ficar afastado do trabalho e, de qualquer forma, vai ter que ajeitar a sua parede, não é mesmo? Então, quando a gente se liga nessas considerações, né, quando a gente chama, digamos, pensa em chamar os profissionais certos, como, por exemplo, eu, você, né, também as pessoas que já passaram por aqui, que fazem toda essa que são todos os trabalhos complementares, que é isso que a gerontologia tanto trata, essa multidisciplinaridade, né? É o que faz realmente a gente viver mais, esse longe viver, né? Não é à toa que no seu canal que você faz nos encontros maravilhosos com a Joana e com o pessoal, né? São vários profissionais e todos os profissionais, independente seja um dentista, uma fisioterapeuta, que faz ali uma massoterapia legal, nós fomos um psicólogo, um psiquiatra, enfim, tá todo mundo complementando a nossa vida, né, não, Xênia? Porque É os profissionais, eles estão... interessante isso, Ciro. É Então, interessante, sabe? Porque eu acho que é um aprendizado também. É nós aceitarmos que nós não sabemos tudo. exatamente, Nós não sabemos exatamente. tudo. Então, se eu preciso de fazer adaptações na minha moradia, porque eu estou hoje com mais de 80 anos e eu estou com dificuldade de caminhar, eu estou com dificuldade de locomover dentro da minha própria moradia, eu correndo risco de levar um tombo no banheiro, eu vou ligar para o Ciro. Existe Ciro para isso. Sim, E a já. mesma coisa, isso, né? Eu preciso fazer um planejamento financeiro de renda complementar à minha aposentadoria. Quero fazer um planejamento para destinar recursos ao longo do tempo para as adaptações que eu preciso de fazer na minha moradia. Com quem que eu vou falar? Com o educador financeiro e assim por diante. Acho que é muito importante que a gente reconheça que nós precisamos desse apoio, desse auxílio, desta orientação, né? Demais, sim, demais. É aquela questão, refletir sobre o seu propósito de vida. Tudo bem que temos que viver o momento, né? Aproveitar hoje, mas temos que pensar na manhã, no depois, no depois. E sempre aquela questão, a casa ideal, né? A gente está falando hoje tanto em casa, né? Já que a temática é essa, né? A casa ideal não é a casa que você vai fazer o projeto maravilhoso da sua vida, né? E acabou, né? E estará ali um investimento, né? Estará ali todo um sonho a ser realizado, que quando ele é feito aos pulos, né? Movido pelas emoções, pela ânsia de querer do bom e do melhor, né? Às vezes é prejudicada. Às vezes você tem uma casa da revista, né? Você vê, olha, realmente eu tô aqui com a casa igualzinha da revista XYZ.
né? Aí passa uma semana e todo aquele deslumbre acaba porque não é a sua casa, é a casa da revista. Não tem valor para você. Cadê a emoção? Cadê o emocional? Não tem. E por isso que a gente tem que ter esse planejamento, essa consciência, né? E não fazer tudo só, né? Não é o Ciro que vai pegar o, digamos assim, o Excel, um programa e fazer um planejamento, tipo, estudar sobre isso. Não, ele vai chamar a Xênia para auxiliar ali durante o projeto, né, e fazer em conjunto. O trabalho tem que ser conjunto. Gerontologia é realmente isso, é a multidisciplinaridade em prol do nosso longe viver, não é mesmo, Xênia? É Bom demais. exatamente isso, Ciro. E aproveite e faça o convite pessoal por nossas reuniões maravilhosas, maravilhindas. Pois é, pessoal, quem está aí assistindo a gente, quem ainda vai assistir posteriormente, venha participar dos nossos encontros do projeto do programa Melhor Longe Viver. Nós temos rodas de conversa, nós temos projetos de estimulação cognitiva, corpo em movimento, psicoterapia. Então, assim, nós temos diversas atividades, algumas de educação e longevidade, né, Ciro? Sim. E outras que são de preparação para envelhecimento, Tem de né? tudo um pouco, como diria minha avó, de Verdade. tudo um pouco. Tem para todo mundo, é para todos os agradados. É que nem festinha de Isso. criança. Tem doce para qualquer pessoa gostar e querer. E tem Profissional de todo gosto. atividades presenciais aqui em Brasília Sim. e online também, viu? Aí, para qualquer lugar, nós temos alunos até fora do país. Sim, é muito legal, gente, a energia. E não é porque eu participo, é porque realmente vocês estão vendo aqui, né? A energia que a Xenia tem, né? Por isso eu chamo ela de jovem, né? Porque é uma jovialidade assim que praticamente me permeia e me faz assim, estar aqui com ela, né? Fazendo essa live com vocês. Porque boa parte das vezes eu chamo assim de jovem Xenia, né? Enfim, porque realmente sua essência é jovem. Não tem porque eu chamar de senhora Xenia, boa noite, né? Se você não tem essa aura, né? Não é tão energizante desse jeito. Então, a gente não tem que levar em consideração sempre a idade do RG, né, Xenia? Tem que levar realmente o que a mensagem passa, né? Tanto jovem que eu conheço, enfim, de 18, 15 anos, né? Que dá 7 horas, que dá esse horário e já quer dormir, tá morto de sono, né? Não tem vontade para nada, né? Sem energia, sem nada. E a gente está aqui vibrando, você aí alegre, vibrante, né? Tem toda essa conscientização financeira e levando essas informações pessoal, que é tudo maravilhoso, né, não, Xenia? Essa arte do longe viver que é bom demais, né, não? É muito bom essa troca, sabe, Ciro? Nós crescemos muito com essas trocas, né, Ciro? Demais, demais. É Eu impagável. penso que nós vamos envelhecer melhor por causa Exatamente. dessas trocas, não é? Aham, eu até brinco Você, porque então, Ciro, vai envelhecer assim maravilhindo. Eu até brinco que eu sou fascinado realmente pelo conhecimento, né? E principalmente pela longevidade. Não é à toa que eu tenho essa aliança aqui, que eu falo assim, gente, eu sou comprometidíssimo com o conhecimento, porque o conhecimento é tão fascinante, né? Que até a gente pode ser um próximo assunto, Xinho, né? Que é o lifelong learning, que é a prática de a gente sempre estar aprendendo em constância, né? Aprendendo Isso. sempre, porque aprender trocar experiência, seja com a criança, com o idoso com o adulto, o adulto com a criança, é sempre maravilhoso. Essas experiências trocadas, esses, digamos assim, esses olhares, esses viés, né? Assim, olha, isso me faz assistir tal coisa. Ah, mas no meu tempo não era assim, né? E etc. Então eu acho isso muito bacana aqui em casa, principalmente, né? Que eu sou 20 mais, a minha tia é 80 mais e minha mãe é 60 mais. Então aqui é uma Aí, gente, que multigeracionalidade chique. que me encanta bastante, porque às vezes tem uns que falam assim, ai, mas nossa, ninguém fala mais isso atualmente. Ah, mas no meu tempo isso era um charme, né? Então eu acho muito bacana essas trocas, porque todo mundo aprende algo com a outra pessoa. Por isso que eu acredito tanto no que a gente faz. Por isso que eu acredito tanto nessa questão da longevidade, nosso envelhecimento saudável, com autonomia, independência e, logicamente, qualidade de vida, não é mesmo? Com certeza.
certeza. Ciro, eu queria fazer um comentário aqui que a Camille, ela comentou, achei bem interessante, ela colocou que ela tem uma cliente que na época da reforma não queria colocar barra de apoio, né? Eles insistiram e depois de pouco tempo de uso, ela ficou extremamente agradecida porque facilitou demais a autonomia dela. Olha aí que legal, né? Pois é, E porque a Camille, ela deve ter tido uma conversa com ela, não foi algo realmente imposto, né? Então, não foi imposto. justamente, então isso é muito bacana, porque às vezes você faz um teste, né? Eu sempre eu bato na tecla de fazer um teste. Ah, você acha que não vai ser útil para você? Bora testar? Se não der certo, a gente vê depois, tá certo? Então, várias e várias vezes, das minhas vezes, que a pessoa não queria uma barra, não queria tirar o tapete, não queria colocar a fita antiderrapante, não queria fazer tal coisa, né? Quando eu fiz o test drive, né, digamos assim, o teste residencial dos produtos, ela assim, nossa, que maravilha, né? Às vezes assim, nossa, eu nunca vou conseguir usar um Alexa, para que eu quero um Alexa na vida, né? E depois que tem, depois que aprende, né, você tem todo esse estímulo cognitivo, já aprendeu uma nova ferramenta e passar a usufruir daquilo, né, na sua totalidade. Isso, É aquela isso. questão, propósito com o que você quer ao longo da vida, né? Esse longeviver que a gente tanto gosta, que a gente tanto vive, né, Xênia? É, Ó, só fechando aqui, eu queria. A Mônica comentou ali que planejamento financeiro aqui no Brasil é difícil, demais. né? As pessoas não têm esse hábito, realmente, isso é realidade, infelizmente, né? Mas espero que a gente mude em relação a isso, né? E quero agradecer, Ciro, agradecer cada um que está aqui com a gente, que entrou aqui, que talvez vai voltar aqui novamente depois para assistir a gravação. Eu vi ali a minha amiga, a Graça Medeiros, meu primo, Paulo, a minha sócia, Joana, maravilhinda. Bom demais. E o melhor que você consegue ler aqui todos os comentários, né? Eu consigo ou falar com você, ou ler os... Não, Bom eu demais. vi aqui alguns passando, depois eu voltei aqui para poder Bom olhar. demais, bom demais. Pois, ó, Xênia, muito obrigado por conceder essa hora pra gente, tá certo? Pra esse bate-papo super bom, que passou aqui. Foi, assim, uma delícia conversar com você, como sempre. É um prazer trocar conhecimentos, tá certo? E é isso, né? Vamos aí na luta, né? De passo em passo, caminhando para a nossa longevidade, que a gente tanto sonha, né, Xênia? Isso. Eu que agradeço, Ciro, agradeço demais. É sempre um prazer enorme estar com você, viu? Digo mesmo, Xênia. Pois, Obrigada aí ó, pela oportunidade e vamos juntos. imagina, imagina, vamos aqui sempre, né? Pois um beijão, pessoal. Obrigadão para quem ficou Beijo. até agora, viu? 8 horas da noite aqui com a gente, com esses faladores aqui, né? De primeira categoria, é bom demais ser social. E é isso, né? Um beijo no coração de todos vocês, muita luz e paz e até a próxima. Tchau, tchau.